No Papo de Redação hoje estamos recebendo o Dr. Ernesto Paulino, advogado, e nós vamos falar das novas regras, ou das regras do jogo eleitoral. As eleições 2012, para Sertãozinho, para todo o Brasil, enfim, as eleições para vereadores, para prefeitos e vice-prefeitos. Nós vamos falar sobre as regras daquilo que pode e aquilo que não pode. Doutor Ernesto, prazer recebê-lo, boa tarde, tudo bem? Prazer, boa tarde. Doutor, quais são as regras para aqueles que querem ser candidatos? Por exemplo, o domicílio eleitoral, aqueles que querem ser candidatos. Qual é a regra do jogo? Bom, as regras são muitas e a cada dia elas estão se tornando mais sérias e rígidas. Isso porque hoje em dia o político ele é muito fiscalizado e a legislação eleitoral, acompanhando essa linha, tem exigido do pré-candidato, do postulante a uma cadeira pública, que preencha todos esses requisitos. E o Tribunal Superior Eleitoral, já desde o ano de 2011, editou o calendário eleitoral. E desde então, algumas regras já devem vir sendo cumpridas por aqueles que pretendem se candidatar. Eles precisam estar filiados a um partido político ao menos um ano antes da eleição. Como você disse, precisam ter fixado o domicílio eleitoral na circunscrição do pleito a que pretendem se candidatar. Precisam ter também todas as condições, chamadas condições de elegibilidade, ou seja, eles devem estar em pleno gozo dos seus direitos políticos, devem estar aptos a votar e ser votado. Além disso, a partir dessa eleição, entrou em vigor a chamada Lei da Ficha Limpa, que é uma lei que condiciona ao registro das candidaturas o preenchimento de outros tantos requisitos. Doutor, por exemplo, o Ficha Limpa, quando o senhor se refere ao Ficha Limpa, o que pode implicar na não candidatura ou na proibição de candidatura de um cidadão? Por exemplo, um fato que ele teve, um crime, por exemplo, que ele cometeu há 10 anos atrás e já pagou a justiça. Ele está no Ficha Limpa ou está apto a concorrer à eleição? Bom, são diversas as regras e esse é um problema também que a Justiça Eleitoral irá enfrentar nessas eleições. Quem praticou crime e esse crime já teve a pena antes da entrada em vigor da Lei da Ficha Limpa cumprida, ele não estará sujeito à restrição. Agora, se ele praticou um crime e o cumprimento da pena ainda está acontecendo, mesmo em regime aberto, ele está restrito, há restrição à sua elegibilidade. Agora, e o cidadão que cometeu um crime, está sendo julgado, julgado em primeira instância, recorreu, vai para a segunda, enfim, está tramitando o seu processo na justiça. Ele também não tem condições de ser candidato ou pode ser candidato mesmo porque ainda não foi condenado? Bom, aí depende de qual crime ele praticou. Para que ele seja inelegível por crime que não transitou em julgado, primeira condição é que o crime tenha sido julgado e ele tenha sido condenado por órgão colegiado. O que significa dizer isso? Por mais de um julgador. E geralmente esse primeiro órgão colegiado que irá julgar esse crime é o Tribunal de Justiça, no caso nosso, do Estado de São Paulo, ou o Tribunal Regional Federal. Havendo condenação por órgão colegiado por determinados crimes, dos quais eu destaco crime contra a vida, crime contra o meio ambiente, crime eleitoral, ele estará inelegível desde logo, desde a condenação por órgão colegiado, independente do trânsito em julgado. Bom, aqueles que têm condições de serem candidatos, domicílio eleitoral de 1 ano, a candidatura ou a filiação a um partido político já 1 ano atrás, de agora para frente, aqueles que estão aptos a serem candidatos, eles devem ou são obrigados a participar das convenções dos partidos, os partidos devem inscrever esses candidatos até quando? Bom, além da questão da convenção partidária, que eles devem se submeter ao crivo dos convencionais, dos filiados, e eles devem ser aprovados pela convenção, alguns candidatos também têm que se desincompatibilizar de seus cargos. É o caso de funcionários públicos, por exemplo, que pretendem concorrer às eleições. Eles devem, a princípio, 3 meses antes da eleição, se desincompatibilizar de seus cargos, sem prejuízo dos seus vencimentos, eles continuam a receber os seus salários e devem se desincompatibilizar para concorrer. Isso aqueles que são de cargo efetivo. Agora, os cargos em comissão?
Cargos Por em exemplo, comissão, secretários, diretores, assessores. Bom, cargos em comissão, se for secretário municipal, ele já deveria ter sido afastado 6 meses antes se fosse concorrer a vereador, 4 meses antes se fosse concorrer a prefeito ou vice. Se não o fez até hoje, já não pode mais ser candidato. Então, os atuais secretários municipais das nossas cidades já não podem mais ser candidatos. Eles estão inelegíveis, todos eles, porque já se passou o prazo da desincompatibilização. Mas os demais servidores efetivos ou comissionados sem poder de direção, eles podem se desincompatibilizar até 3 meses antes do pleito. Bom, e a convenção, qual é a data limite para que os partidos possam realizar as suas convenções? A data máxima? A Justiça Eleitoral fixou, referendando aquilo que diz a lei eleitoral, entre os dias 10 e 30 de junho, o prazo para as convenções partidárias. Então, nós já estamos no período de convenção. Se algum partido pretende que seus filiados concorram ao próximo pleito, eles deverão, dentro do prazo fixado no Estatuto, convocar os filiados para participar de suas convenções. E qual a importância de uma convenção? Serve para quê a convenção? Quando a gente ouve, o cidadão comum ouve, o partido A, o partido B realizou a sua convenção. Qual a importância e para que serve a convenção? Bom, a convenção ela é o ato pelo qual se escolhe qual dos filiados ou qual daqueles postulantes irá concorrer ao pleito. Também na convenção é que se escolhe para qual lado político, para qual grupo político aquele partido irá se vincular. A convenção também fixa a quantidade de candidatos homens, de candidatas mulheres, e a lei também traz exigências nesse sentido. Um percentual feminino, um percentual masculino na candidatura. Isso, tudo isso é fixado em convenção. Aliás, nesse ponto, a lei eleitoral mudou e mudou significativamente. O que até a última eleição se previa que a necessidade era de se reservar vagas para homens ou para mulheres, em 70% para um e 30% para o outro, hoje a mudança ela é discreta, mas significativa. Os partidos devem ter candidatos homens e candidatos mulheres preenchidos em 70% a 30%. Se não houver 30% de mulheres, que em geral é o sexo menos representado numa bancada, então ele deverá reduzir o número de candidatos homens para garantir aquela proporção 70-30, sob pena de indeferir registro de homens, caso não tenha esse percentual definido. Tá, entendi. Quer dizer que se não tiver o número de mulheres, com a quantidade de 30%, não pode também colocar 70% de homens. Exatamente. Foi uma palavra que a lei mudou. Deve-se observar a proporção. Exatamente. Tá. A lei eleitoral anterior falava em reservar. 30%. Hoje ela fala preencher. Preencher. Quer dizer que essa pequena mudança, que é muito significativa, né? Muito significativa. Até porque os partidos, a resolução veio nesse ano e o prazo de filiação terminou em 2011. Então muitos partidos não estavam atentos a essa mudança e não se prepararam, não trouxeram para os seus quadros mulheres. Doutor, por exemplo, em Sertãozinho nós vamos ter 17 cadeiras para o Legislativo. Quantos candidatos um partido pode lançar? Bom, o partido, se ele tiver isoladamente sem coligação proporcional, ou seja, sem coligação para vereador, ele pode lançar 1,5 vezes o número de vagas. Tá. Se o partido se coligar com outro e eles entrarem na eleição proporcional juntos, então ele pode lançar 2 vezes o número de vagas. Que no caso seriam 34 candidatos. Em caso de coligação, 34. Em caso de partido isolado, 17 mais 1,5 vezes esse número. Certo. Mais 50%. Seria 17 mais 50%. Exatamente. Em torno aí de 17 com 8, né? Seria 25 candidatos. Isso, 25 candidatos. Exatamente. E nessa proporção, 34 candidatos, aí nós teríamos 30% de mulheres, 70% de homens, né? Exato. Vagas preenchidas. Se não tiver os 30% de mulheres, então se reduz o número de candidatos homens também. Doutor, agora, até quando esses partidos podem definir as coligações? Até quando eles podem entregar a ata no cartório eleitoral? Bom, feita a convenção, que é até o dia 30 de junho, eles têm até o dia 4 de julho para entregar, para remeter essas atas. Até porque o dia 5 de julho é a data final
para registrar efetivamente os seus candidatos. A candidatura. Exatamente. Então ele tem até o dia 5 de julho, o partido, para registrar os seus candidatos perante a Justiça Eleitoral. A eleição este ano de 2012 vai ser que dia? A eleição é no dia 7 de outubro de 2012. 7 de outubro. E aí, registrados as candidaturas, como funciona a campanha? O que pode, o que não pode, o que os candidatos podem fazer na campanha eleitoral? Por exemplo, muro, panfleto, televisão, rádio, o que pode e como funciona? Bom, antes até porque o candidato muito ávido a pedir voto, tão logo registre a sua candidatura, ele já se imagina pronto para produzir o seu material gráfico, o seu material de campanha, contratar os seus funcionários seus cabos eleitorais para irem às ruas, mas ainda ele não vai poder. O primeiro passo para o candidato registrado é resolver a sua situação no que se refere à possibilidade de arrecadar recursos financeiros para poder aí sim produzir o seu material de campanha. Então ele tem que ter o seu CNPJ, ele tem que ter a sua conta bancária aberta, para que aí então ele receba os recursos e passe a gastá-los. Então, todo o material gráfico, contratação de pessoal e outros produtos, veículo de som que ele vai pôr às ruas, ele só poderá fazê-lo, mesmo que seja de empréstimo de um parceiro, de um cabo eleitoral, de um amigo, que não envolva dinheiro efetivamente, ele só poderá fazê-lo depois de seu CNPJ em mãos e a sua conta bancária aberta e a emissão do recibo eleitoral. E ele só pode adquirir o CNPJ e a conta após o registro em cartório? Após o registro. Então, por isso que a gente diz que a campanha eleitoral nas ruas, antes do dia 20 de julho, é muito difícil que ela aconteça. Tá, que é esse prazo até já abrir conta bancária, né, conseguir obter o CNPJ e coisa exatamente. E tal. Bom, depois conseguido tudo isso, aí ele começa a campanha. O que ele pode fazer? Pode entregar brinde, pode entregar santinho, como funciona? Bom, já desde a eleição de 2008, os brindes são absolutamente vedados. Aquela antiga distribuição de bonés, chaveiro, camiseta, ela está absolutamente proibida nessas eleições. Também não se pode mais fazer propaganda mediante outdoors. Outdoor já não podia em 2008 e hoje não pode. Existem limites de tamanho, de dimensão da propaganda que vai ser afixada. Agora, tudo isso depende da lei de postura local. A gente sabe que a cidade de São Paulo tem uma lei que ela efetivamente pegou, como se diz, ela está efetivamente em vigor e ela é aplicável. E hoje não pode, em determinadas cidades, São Paulo é um exemplo, Ribeirão Preto é outro, a fixação de placas, faixas, estandartes nas residências dos cabos eleitorais, mesmo nas dimensões que a lei eleitoral permite. E placas, postes? Bom, poste de iluminação pública, passarelas, viadutos, nenhum desses lugares que são lugares públicos, acessíveis ao público, não podem receber qualquer espécie de propaganda eleitoral. Nem tampouco, e é uma dúvida que as pessoas têm, propriedades privadas, mas que sejam acessíveis ao público, que exemplo é o comércio. Às vezes o próprio candidato tem um mercadinho, tem um bar, tem uma farmácia, uma padaria, e ele quer lá afixar a sua faixa, ou colocar o seu santinho no balcão para o seu cliente ter acesso, mas a lei não permite, e ele está sujeito a multa eleitoral, a retirada daquela propaganda e até, eventualmente, a crime. Propaganda eleitoral no rádio, na televisão e agora nós temos a internet. Na internet vai poder fazer propaganda eleitoral? Olha, é uma excelente pergunta. A internet, por incrível que pareça, nessa eleição foi regulamentada a internet, ela está permitida. É um dos poucos espaços em que a propaganda foi ampliada e hoje você pode tranquilamente fazer propaganda pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, essas outras ferramentas, não tem problema nenhum. Você pode ter site também, você pode enviar e-mails, você pode naqueles chats de conversa eletrônica fazer a propaganda também. E não tem limitação? Não tem. A única questão é que em sites comerciais você não pode fazer propaganda paga. E também em site de empresa você não pode colocar propaganda de um candidato. Tá. E no rádio e televisão? Bom, o rádio e televisão, primeiro é interessante uma questão. A partir da escolha em convenção, nenhum candidato escolhido poderá apresentar ou comentar programa de TV ou rádio. E da mesma forma,
ele não poderá, o candidato escolhido em convenção, levar o nome dele no programa. A gente sabe que há casos em que tem o nome do candidato, leva o programa, leva o seu nome, e ele não mais poderá nem ter o nome. E na TV e no rádio, a propaganda eleitoral acontecerá 45 dias antes das eleições. Se eu não me engano, nesse ano será a partir do dia 21 de agosto de 2012. E vai até no dia 4. Até o dia 4, 3 dias antes da eleição. 4 de outubro. Isso. Em relação a essa propaganda, nós sabemos que na televisão, no rádio, os programas de jornalismo, os programas de entrevistas, por exemplo, se o senhor fosse um candidato, nós estamos aqui falando de um assunto relacionado ao seu trabalho, que é o trabalho como advogado. O senhor poderia ser entrevistado? Se o senhor fosse um candidato e a gente não falasse em candidatura e nem citasse que o senhor é candidato, o senhor não ia pedir voto, mas ia dar uma entrevista, mesmo sendo candidato. Pode, durante a campanha eleitoral? Bom, até o dia 1º de julho, pode. A partir do dia 1º de julho de 2012, existe uma previsão expressa dizendo que TV e rádio, e só TV e rádio, jornal não, TV e rádio não podem dar tratamento privilegiado a candidato. O que isso significa dizer? Que se a TV ou o rádio trouxerem um candidato na sua emissora, deverá trazer os outros também. Abrindo espaço igual para todos. Exatamente. Agora, evidentemente que em caso do atual prefeito ser candidato à reeleição, muitas vezes a convocação do prefeito ou o convite do prefeito para participar de uma entrevista diz respeito à sua gestão administrativa e não à sua candidatura. E aí, evidentemente, que não pode ser cerceado esse dever dele de prestar conta à população do seu mandato. O que ele não pode é pedir voto e falar de eleição, é isso? Exatamente. Ele não pode se valer da programação normal da rádio e da TV, que não é horário gratuito, é a programação normal, para pedir voto e falar de sua candidatura. Mas pode prestar conta daquilo que está sendo feito pela administração? Deve. Bom, doutor, em relação às eleições, no dia 7 de outubro acontecem as eleições em todo o país, né, nas cidades. Nós vamos ter a eleição para vereador e para prefeito. Por isso são eleições, né, que são eleições diferentes. A proporcional e a majoritária. Isso mesmo. Por isso que é chamado de eleições e não de eleição, porque se elege vereador, se elege prefeito e vice. É isso? Exatamente, é isso mesmo. E no dia 7, como é o procedimento da eleição? Como funciona, o que o candidato pode e não pode no dia da eleição? Bom, no dia da eleição, o candidato, assim como já é tradição no nosso direito e no nosso sistema, na nossa sistemática eleitoral, o candidato não pode, e nem os seus cabos eleitorais, em hipótese alguma, fazer boca de urna, fazer qualquer espécie de abordagem ao eleitor, nem tampouco distribuição de panfleto ou material eleitoral. Brinde muito menos, até porque a gente o brinde... até falava sobre brindes, é proibido, né? O brinde não pode em momento algum. Chaveiro, boné, enfim, qualquer tipo de brinde. Exatamente. E no dia da eleição, muito menos. É comum, e a gente sabe, e pelo menos a gente ouve muito falar, das distribuições de cestas básicas por candidatos. Isso aí é crime eleitoral, é captação ilícita de votos, sujeita o candidato à perda do seu registro, caso ele ainda não tenha sido eleito, ou se eleito e configurada a compra do voto pela cesta básica, a cassação do seu diploma. Então, é uma questão muito séria de distribuição de qualquer espécie de brinde, ela é muito vedada, ela é absolutamente vedada pela legislação, e o candidato deve estar atento. E como flagrar, como provar que um candidato fez a entrega de um brinde? Bom, a questão de prova no direito, existem várias ferramentas, vários mecanismos. Mas a prova testemunhal ela é válida, a prova documental, muitas vezes uma foto, uma gravação, elas são válidas. E qual é a pena para o candidato que comete um crime desse? Bom, ele se sujeita a uma pena de detenção e fica sujeito também à perda dos direitos políticos enquanto durar a sua condenação e por 8 anos seguintes ao fim do cumprimento daquela pena. Então, a sistemática firmou que o infrator que distribui brinde e cesta básica, ele fique realmente extirpado do sistema e do processo eleitoral. Por exemplo, ficha limpa. Na questão pública, uma pessoa que já foi homem público e que teve o seu governo, por exemplo, envolvido em algumas situações que estão sendo investigadas,
está tramitando na justiça alguns processos ou algumas situações de investigação pela própria promotoria. Isso implica em ficha limpa, acaba tendo a condição de bloquear a candidatura de um candidato que tenha algum problema nesse sentido? Olha, depende. Se o procedimento, seja administrativo, perante o Tribunal de Contas, ou judicial, deflagrado pelo Ministério Público, já estiver em curso, já tiver recebido uma sentença condenatória e tiver uma sentença condenatória do Tribunal de Justiça, ele está sujeito à inelegibilidade. Da mesma forma no Tribunal de Contas. Se esgotada a discussão no âmbito administrativo do Tribunal de Contas, ele está sujeito à inelegibilidade. Lembrando, é claro, que conta anual de gestão administrativa do chefe do executivo de qualquer município, ela é auditada pelo Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas emite parecer e esse parecer deve ser referendado, deve ser confirmado pela Câmara Municipal. Então, havendo essa condenação de um parecer desfavorável do Tribunal de Contas pela Câmara Municipal ou havendo uma decisão, depois de um expediente de investigatório do Ministério Público, condenatória de órgão colegiado, ele já está sujeito à inelegibilidade e à lei da ficha limpa. Doutor, foi um prazer recebê-lo. Doutor Ernesto Paulino, o senhor é advogado há quanto tempo? Eu sou advogado há 10 anos no estado de São Paulo. O senhor tem escritório em Ribeirão Preto? Nosso escritório, Paulino, sediado em Ribeirão Preto, e atendemos a toda a região. E qual a área que o senhor atua? Nosso escritório ele é especializado no direito administrativo e no direito eleitoral. Foi um prazer recebê-lo aqui no programa, viu? É um prazer, a gente agradece, estamos à disposição de vocês. Até estouramos o nosso horário hoje. A conversa se estendeu, é um assunto que nos leva a discutir várias situações, mas foi realmente um grande prazer, a gente agradece e numa próxima ocasião nós estaremos juntos falando de outros assuntos, tá bom? Tá ok, Laurence, eu agradeço, muito obrigado aos telespectadores. Leve o nosso abraço lá para o Marcos de Assis, tá bom? Tá ok, não será levado. Tá legal. Muito bem, conversamos com o doutor Ernesto Paulino, advogado, falando sobre as novas regras, ou as regras para este jogo eleitoral de 2012, aqui no Papo de Redação pela STZ.